Agora a gente vai com o Zanin, Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema. A gente continua falando sobre cinema. Agora vamos para as estreias em salas de cinema que estão abertas. Se dá tempo a gente dar dica também de festival. Tudo bem, Zanin? Eu tô sem seu áudio. Será que você tá com o microfoninho... Estava mutado. Normal nesses tempos, Desculpe. Né? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Maravilha. Vamos começar então com Druk, que é um filme que inclusive está concorrendo a 2 Oscars. E é uma história muito interessante. Você vai dar mais detalhes, mas são professores que resolvem testar uma tese, segundo a qual os seres humanos têm uma carência de 0,05% de álcool no sangue. E daí eles começam a beber esse 0,05 para ver no que vai dar. É isso, né? É isso, basicamente. Você sabe, Thalita, quando eu comecei a ver esse filme, eu me lembrei de uma frase famosa daquele ator que fez muito cinema no ar, tá, nos anos 40, 50, fez o Casablanca, que é o Humphrey Bogart. Ele tinha uma frase que dizia: o problema da humanidade é que a humanidade está sempre 2 ou 3 doses abaixo do normal. Muito bom. Então, me lembrou um pouco isso aí. Que seria uma tese de um pesquisador norueguês que o ser humano ele precisa ter no mínimo 0,05 ml de álcool no sangue para se sentir feliz. E esse grupo de professores, esse grupo de amigos, que são professores da mesma escola, resolve testar essa tese aí. Quer dizer, tomar uns drinks para ir trabalhar, ir para a vida e tudo mais. E o principal personagem é o Martin, que é interpretado por um grande ator dinamarquês, que é o Mads Mikkelsen. Ele está em outro filme do Vinterberg chamado A Caça, que eu recomendo muito também. Ele é um professor e a vida dele, ele está mais ou menos na meia-idade, a vida dele está chata, o casamento dele está tedioso, o trabalho dele também, ele não consegue muita comunicação com os alunos, aí ele começa a tomar uns goles e vai para a aula assim, num estágio assim, um pouquinho mais liberado, e ele se torna um professor maravilhoso. A relação com a esposa dele melhora, eles passam a ter uma outra lua de mel, a esposa fala: puxa, eu tinha saudade de como você era, tal, né? E assim é feita a coisa. No primeiro momento, a gente começa a ficar desconfiado do filme. Será que isso aqui é um elogio assim, meio irresponsável da embriaguez? Né? Afinal, a gente sabe os malefícios que o alcoolismo traz para a humanidade, né? Provavelmente a droga mais pesada que existe é o álcool, né? Pelo estrago que faz, problemas familiares, problemas físicos, problemas psiquiátricos e tudo mais. E aos poucos a gente vai descobrindo que a estratégia do filme é ficar nesse elogio do prazer, que não tem nada com o moralismo do nosso tempo, mas ao mesmo tempo também é ser um grande elogio à vida, a uma vida mais liberada, uma vida mais solta, uma vida em que as pessoas se dão o prazer da convivência, da criatividade, que não pensam só em acumular, em que a arte tem um espaço grande na vida, o conhecimento, a convivência entre amigos, a convivência entre amigas, enfim, é quase como se o filme dissesse para a gente que há uma utopia possível, há uma outra maneira possível de você viver, que não é essa maneira massacrante que a sociedade vende para a gente, que é preciso viver para a gente ter sucesso e para a gente ser feliz na vida. Em outras palavras, é esse grande mito, essa grande farsa contemporânea, que é o empreendedorismo, né? Em que você não é visto mais como um ser humano que tem defeitos, que tem paixões, que tem aspirações, mas também tem limitações, mas você é visto como um concorrente. A pessoa que está do teu lado é um competidor com você que tem que ser superado.
As crianças têm que ser criadas para uma vida que é de competição. E tudo isso levou a uma grande infelicidade contemporânea que é na nossa sociedade. E nem estamos falando nessa época de pandemia, esse caos que a gente está vivendo. Estamos falando dos tempos chamados normais, né? E então esse filme é um grande barato porque ele indica exatamente esse déficit civilizacional a que a gente está submetido. Usa essa estratégia dessa ficção, mas na verdade é uma grande desculpa para ser um maravilhoso elogio à vida. E o filme é muito bem interpretado, os atores estão ótimos, e esse Mikkelsen é um tremendo ator. Esse cara é um cara para se prestar atenção muito seriamente nele. E o Vinterberg, que é o diretor, o Thomas Vinterberg, é um diretor maravilhoso, é um diretor assim que ele fez parte, Thalita, de um movimento chamado Dogma 95, que foi um movimento cinematográfico dinamarquês, 95 porque ele foi lançado em 1995, que se insurgia contra o cinemão comercial de Hollywood e propunha um cinema assim mais realista, um cinema com menos artifícios, que fosse mais ligado à vida real das pessoas, que levasse as pessoas a se envolver com o cinema e a se divertir, mas também a tomar consciência da sua situação, da sua posição como cidadão, como seres complexos que todos nós somos. Quer dizer, um cinema de adultos para adultos. Desse grupo estava, além do Thomas Vinterberg, um famosíssimo cineasta dinamarquês também, que é o Lars von Trier, que é um maravilhoso cineasta, fez filmes premiados em Cannes, nos grandes festivais. Então, eles têm essa proposta. A história do Dogma 95 acabou, não existe mais esse movimento, mas sobra o talento pessoal dos integrantes desse grupo, e o Thomas Vinterberg é um maravilhoso cineasta. E se você me conceder mais um minutinho, tem um dado que é um dado comovente a respeito desse filme. O Vinterberg tinha como assistente de direção a filha dele, que é uma garota de 19 anos. E ela se acidentou e morreu no acidente na véspera de começar as filmagens, né? E ele diz em entrevista que ele não se entregou ao desespero, que ele fez esse filme em memória da filha, em memória da alegria que era a filha na vida dele, que era uma jovem também muito alegre, muito para cima. Então esse filme tem esse espírito também de superação de uma dor muito grande desse diretor, de uma tragédia na vida pessoal dele. É celebração da vida, realmente, né? Uma homenagem à Exatamente. vida, ao viver, uma celebração. Que bacana, eu vi que foi muito elogiado, né? O próprio trailer ali traz vários jornais, revistas que elogiaram muito o filme. Então, bem bacana. Por Praticamente... enquanto, só sala de cinema. Oi, Thalita, desculpe. Por enquanto, só em salas de cinema, né, Zanin? Não, entrou também no streaming. Entrou Ah, nas salas de é? cinema. Entrou nas salas de cinema, onde tem cinema, nas cidades em que os cinemas estão abertos, em algumas cidades, mas também entrou no streaming. Até anotei aqui para recomendar para você. São várias plataformas de streaming. Now, iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube Filmes. Então são 5 plataformas também. Entrou concomitantemente. Algumas produtoras estão tendo esse tipo de estratégia. Lançam os filmes no cinema, onde as salas estão disponíveis, lançam ao mesmo tempo nas plataformas. Em momento de pandemia, é uma decisão interessante para a gente que tem cinemas fechados, que não tem nem como frequentar nesse momento. Ótimo. Claro, Druck, diga. Porque senão os lançamentos ficariam muito restritos, né? Muito limitados. Vamos para o próximo, então, que é um documentário, Colômbia Era Nossa, que desvenda esse momento de pós-acordo de paz em 2016 entre as Farc e o governo. Foi um acordo muito noticiado, né? Esse acordo histórico ali na Colômbia, e é um documentário que daí traz entrevistas com pessoas de todos os lados, enfim, falando um pouquinho sobre esse momento da Colômbia, né? Me surpreendeu muito esse documentário, viu, Thalita? Eu achei bastante interessante a maneira como ele se desenvolve de uma maneira polifônica, quer dizer, ouvindo as várias vozes discordantes
a respeito de um processo político e social dos mais complexos, né? Que é essa tratativa de paz aí, que foi bastante complicada, né? E é um documentário feito por uma dupla de realizadores finlandesa, a Jenny Kivisto e Jussi Rastas, que eu descobri que é um casal também. Né? Eles assinam o filme e eles passaram 3 anos na Colômbia para fazer esse documentário. E eles ouvem várias pessoas de todas as facções, né? De todas as tendências sociais do país. Eles ouvem muitos guerrilheiros das Farc. É uma coisa bastante impressionante a maneira como é dada a palavra ao pessoal da guerrilha, que normalmente é obliterado. Normalmente, quando se faz documentário, se escreve sobre, se ouve muito as pessoas, as autoridades, presidente, políticos e tudo mais, mas o pessoal das Farc não é ouvido. E nesse documentário eles têm um espaço muito grande para dizer exatamente aquilo que eles pensam, falar das motivações da guerrilha, dos problemas, do desarmamento e tudo mais. Mas o documentário houve também a elite colombiana e fica muito impressionante para nós brasileiros de ver como as elites, as chamadas elites, entre aspas, latino-americanas, como se parecem entre si. É uma coisa impressionante, assim, no egoísmo, no desprezo pelo povo, na maneira de achar que vivem assim numa espécie de um exílio europeu, né? Achando que estão vivendo num país que não tem problemas sociais, que não tem tremendas desigualdades. Então, algumas pessoas que são ouvidas nesse filme são absolutamente impressionantes e relembram tanto os nossos, que é uma coisa doida, né? Houve, por exemplo, pessoas no parlamento, pessoas de partidos de direita no parlamento, né, que são absolutamente contra qualquer acordo de desarmamento, porque eles acham que a guerrilha são criminosos, que tem que ser dizimados, tem que ser encarcerados, que aquilo não é gente. A gente ouve também um membro da elite que é uma coisa, eu não me lembro o nome dessa pessoa exatamente, mas é um nobre, ele mora num casarão enorme, assim, em Bogotá, e ele está sempre com o copinho dele de uísque na mão e fala as maiores barbaridades, assim, como se estivesse discorrendo assim, uma tese universitária sobre um país distante, não o país onde ele vive e não o país para o qual pessoas como ele contribuíram tanto para a desigualdade social. São pessoas totalmente irresponsáveis. E há um momento fabuloso do filme. Eu não quero adiantar muito, porque eu espero que as pessoas vejam esse filme, mas eu tenho que destacar para você um momento fantástico desse filme, quando esse aristocrata vai, sempre com o seu copinho de uísque na mão, vai assistir a uma tourada. E a gente vê aquele movimento, né, do toureiro ferindo o touro e levando o touro à morte, como uma metáfora perfeita do que acontece entre as elites e as classes desfavorecidas da Colômbia e de qualquer país latino-americano, como a gente bem sabe. É um filme muito bom, eu vi porque me mandaram o link para eu ver, porque o filme ia estrear nas plataformas, eu nunca tinha ouvido falar dele, foi uma surpresa, assim, assisti anteontem o filme, foi uma surpresa maravilhosa cinematográfica que eu tive essa semana, foi com esse filme, pela força dele e pela complexidade. É um filme que não barateia, a situação é complexa, todos os lados têm que se expressar para que a gente entenda um problema de uma dimensão tão grande quanto esse. É um cinema, eu gosto particularmente desse tipo de cinema que não barateia e não simplifica as coisas para que as coisas se tornem assim aparentemente simples e aplainadas em suas arestas. Eu prefiro o cinema que me mostra a complexidade do real e me leva a pensar. Colômbia era nossa. Esse tá no streaming também, Zanin? Tá na Amazon e Google Play também. Ótimo. Tem um pessoal no chat perguntando sobre o filme anterior, chama Druk, D-R-U-K, para vocês procurarem, tá bom? Nas plataformas de streaming também, Druk. E vamos para o próximo.
Pensei que eles queriam saber o que significava a palavra druk. O que é? Eu presumi que é meio drunk, né? De bêbado, é isso? Mas é uma palavra dinamarquesa, eu também não sabia, eu li isso aí. Porque o meu dinamarquês está um pouco enferrujado. Mas quer dizer o seguinte, quer dizer, uma bebedeira daquelas mesmo de lascar. E Sim. aí eles resolveram manter a palavra, ficou druk mais uma rodada. Tal. Mas a palavra é de origem dinamarquesa. Tá aí, pessoal, Druk. Então procurem por aí. Druk. E esse último, acho que a gente só vai conseguir falar mais dele, que é um filme mexicano, chama Nova Ordem. Abriu a Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado. É um casamento de elite invadido por um grupo de guerrilheiros. Eles tomam os convidados como reféns. E daí, enquanto isso, no país acontece um golpe de Estado. E daí estão chamando de filme bomba. Por quê, Zanin? Olha, é um filme bomba porque é um filme extremamente perturbador. Esse filme, ele teve também grande sucesso. Ele foi premiado do Festival de Veneza, que é um dos 3 principais festivais de cinema do mundo, né? E ele é um filme que a história você já contou um pouco, né? Que faz uma escolha por nada esconder. Então é um filme de uma violência extrema. Eles chamam isso de uma estética brutalista, que não disfarça, né? Que não passa a mão na cabeça do espectador. E vai mostrar uma distopia social, na verdade, a partir de uma festa que é invadida, um sequestro tal, e aí tenta se resgatar uma pessoa sequestrada tal. E o Michel Franco, ele disse o seguinte, que a situação nossa deles no México, com essa questão do tráfico de drogas e tudo mais, e da formação de milícias e de gangues e tal, é uma situação tão terrível que não seria ético da parte de um diretor de cinema retratar aquilo de uma forma amena, que aquilo tinha que ser retratado com a brutalidade que aquilo tem, né? E é um filme que também se casa com aquele filme que nós comentamos anteriormente, que é o filme colombiano. Também no México existe isso, né? Todos os países, como eu comentei, né? Mas existe essa particularidade de uma elite extremamente privilegiada, né? Rica, e que tem a cabeça não antenada no seu país, mas antenada ou nos Estados Unidos, no caso do México, que é um país vizinho, né, muito próximo, vizinho, né, ou na Europa, né, que seria o modelo de civilização, né, e tem um profundo desprezo, um profundo preconceito contra o povo do seu próprio país. Né? E é no momento em que ocorre essa brutalidade, esse crime, que esses senhores de elite que vivem protegidos atrás de muros, atrás de guardas, seguranças, condomínios fechados e tudo mais, é obrigado a conviver com o seu povo, né? Que de outra forma só convive com os empregados, com seus funcionários, que aí são pessoas do povo, tal, que ele paga mal e usufrui dos seus serviços, né? É no momento em que tudo entra num conflito social totalmente incontrolável e que se cria, além do mais, uma situação totalmente difícil, porque há um golpe de Estado, então o exército toma o poder nesse país e se alia com as milícias, né? Então vira um caos total. Né? É nesse momento do caos, o único momento em que as chamadas elites, que eu sempre coloco entre aspas, né? Porque não são a elite seria o governo dos melhores, né? Chama-se elite. E para mim essas são as piores pessoas dos respectivos países, né? São ricas, são poderosas, tal, não sei o quê. Mas enfim, é o único momento em que elas tomam consciência da realidade do país em que vivem. Então, sim, é um filme que não é para todos os estômagos, né? É um filme violento, mas é um filme brilhante, viu? É um filme brilhante, é um filme para abrir os olhos das pessoas também, e muito bem feito.
Ele é violento, ele é bruto, mas ele é muito bem feito, muito bem filmado, muito bem encenado. Tanto é que ele teve sucesso em festivais internacionais que não brincam em serviço, não premiam qualquer tipo de filme, não. Então é um filme altamente recomendável para quem gosta desse tipo de cinema social mesmo. Também nas plataformas, pessoal. A Amazon está disponível, tá bom? Zanin, eu adoro conversar com você. Você dá aula de história, de sociologia, de política. Olha, genial. Eu aprendo, além das dicas, você ainda traz todo esse contexto. Sensacional. Obrigada, Zanin, mais uma vez. A gente volta a se falar na sexta-feira que vem. Um beijo para você. Bom final de semana e se cuida. Um beijo para vocês também, um beijo para todos e obrigado pela generosidade que você teve com o meu trabalho. Obrigado. Sensacional. Obrigada, Zelim. Beijão para você. Pessoal, é isso. Fico por aqui. Um bom final de semana para vocês. Olha, se cuidem, fiquem em casa. São Paulo vai ter agora esse recesso prolongado por conta da Covid. Não viajem, fiquem em casa. Tomem conta das pessoas mais próximas, que é muito importante nesse momento, para que a gente supere de forma um pouco mais rápida esse momento. Não recebam pessoas em casa, então não viajem, mas também não recebam ninguém em casa. Fica ali só com aquele núcleo da família que já convive, que é o melhor a fazer nesse momento. Segunda-feira eu vou estar com a Karina Calife por aqui. A gente dá essa rodada aí pela pandemia, vamos entender como foi o final de semana e o que esperar para os próximos dias. Esse é o nosso papo sempre às segundas com a doutora Karina Calife, médica sanitarista. E a segunda tem Leandro Fortes também. Vou estar esperando cada um de vocês por aqui. Um beijo grande, um bom final de semana e até lá, pessoal. Tchau, tchau.